Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão e nesse momento começa a nossa resenha com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques. Senhores, boa noite. Adalberto, boa noite para ti. Boa noite para todo mundo que nos assiste na TV e principalmente no rádio, audiência gigantesca em todo o estado. Olha, nosso muito obrigado. Muito obrigado. Ricardo, boa noite também. Boa noite, Olavo, Adalberto, boa noite a todos. Satisfação, mais uma vez, compor essa bancada. Senhores, vamos começar hoje falando sobre a primeira pesquisa registrada este ano, de 2026, no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE, sobre a intenção de votos para o cargo de governador. Temos novidade nos primeiros números de 2026, Adalberto? Uma repetição, digamos assim, de algumas pesquisas que foram divulgadas ano passado. O detalhe é que esse ano, todas as pesquisas, a gente já falou sobre isso aqui, mas é bom reforçar, é obrigatório que haja o registro na Justiça Eleitoral. E a gente, ao divulgar, também precisa dar o número do registro. No caso dessa pesquisa aqui do Instituto Econométrica, a pesquisa foi realizada de 8 a 11 de janeiro. O registro da pesquisa da Justiça Eleitoral é 08591/2026. Ela foi encomendada pelo portal Imirante e traz cenários para o Senado e para a corrida para o governo do Estado. A gente começa pelo governo do Estado, então. Para o governo, dois cenários, espontâneo e o estimulado também. Tem mais uma situação de confrontos que a pesquisa econométrica apontou. No cenário espontâneo, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, aparece com 21,9%, seguido do secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, do MDB, com 20,7%. A gente pode falar do empate técnico aqui, né? A diferença aqui de menos de 2%. O ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim do Novo, vem com 9,3% em terceiro, na opinião dos entrevistados, e o vice-governador Felipe Camarão em quarto com 3,85%. O detalhe é que nessa pesquisa aqui, na espontânea, a espontânea é quando você não apresenta o nome dos candidatos, né? Você pergunta se a eleição fosse hoje para governador, em quem você votaria? A pessoa fala o nome lá e você vai anotando. Nesse caso aqui, chama atenção também a seguinte situação: não souberam, não responderam, 40,2%. É um número alto ainda, claro, estamos distante aí do pleito. No cenário estimulado, como é que ficou? Orleans Brandão aparece com 33,9%, seguido do prefeito Eduardo Braide com 32,2%. Laésio Bonfim, 17,3%. Felipe Camarão, 7,6% das intenções de voto. Nos confrontos, aí foi feito uma disputa. Braide aparece na frente com 45,8% e Orleans 40,5%. Na disputa entre o Orleans Brandão e o Bonfim, Orleans Brandão alcança 49,6% e Laésio Bonfim 32,7%. A diferença aumenta aqui, né? A rejeição também é importante. O Felipe Camarão foi aquele que pontuou mais na rejeição. Em quem você não votaria de jeito nenhum? Essa geralmente é a pesquisa é a pergunta feita na rejeição. Aí ficou o petista com 28,9%. Depois do Camarão, 25,4%. Laésio Bonfim, segundo lugar. Terceiro na rejeição, Orleans Brandão, e em quarto, Braide com 6,8%. Orleans Brandão com 17,9%. Então, para o governo, é esse o retrato momentâneo feito nessa pesquisa da Econométrica, viu, Olavo? É isso. Qual foi a tua leitura dessa pesquisa, Ricardo? A pesquisa na espontânea, né, que é aquela que o entrevistador chega para o entrevistado e pergunta: vem cá, a eleição fosse hoje para governador, você ia votar em quem? Aí vem o nome que vem na cabeça, né? O Eduardo Braide, por ser o prefeito, né, bem avaliado de São Luís, no segundo mandato, ele aparece normalmente aqui na frente, né? O Orleans Brandão, que aparece muito próximo ali, né, no empate, chamado empate técnico, né? A margem de erro da pesquisa é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. O Orleans já desponta aí com essa, mesmo na espontânea, por conta das movimentações, né, que ele faz enquanto secretário de Assuntos Municipalistas. Isso dá visibilidade, né, da presença do nome do pré-candidato. Agora, a gente precisa observar que pesquisa é um retrato do momento e a gente não pode desconsiderar esse número que o Adalberto chamou a atenção para os eleitores que não sabem ou não respondem, né? Os chamados
indecisos, dá 40%, ou seja, um número muito elevado de eleitores que ainda não se definiram, pelo menos na espontânea. Quando a gente vai para os nomes colocados, aí há uma inversão. O Orleans assume a liderança e o Braide mantém-se, recua ali para a segunda posição, contudo ainda um empate técnico, né, entre os dois. O Orleans com 33,9%, o Braide com 32,2%. E isso consolida aquilo que eu venho falando, a eleição é no interior. O Maranhão, historicamente, a eleição é no interior. Esse cenário aqui, eu francamente esperava para mais adiante, sabe? Mas já na campanha, já pegando fogo ali, chegando a eleição em outubro, chegando lá para agosto, setembro, aí essa reação do Orleans. Mas ela é compreensível, o cenário é um cenário compreensível, porque o Braide está inerte, né? Braide ainda não disse se é candidato, não disse se é candidato, ainda não correu o Maranhão, e essa ausência, ela é muito perigosa, né? Porque dá margem para que o Orleans se apresente e cresça. É o que vem acontecendo, né? Se você pega o Laésio Bonfim com 17%, o Felipe Camarão com 3%, você tem uma eleição aí já polarizada entre o Orleans e o Braide. Caso o Braide desista ou diga que não é candidato, que ele não disse ainda que é ou não, mas vai que ele não queira ser candidato, aí para onde iriam esses 33,9% do eleitorado? Ele não se canaliza diretamente nem para o Laésio e nem para o Camarão, né? Ele se dilui. A maioria desses votos, que é um voto mais à direita, a maioria deve convergir para o Laésio, mas não deixa o Orleans de ficar com um percentual e o próprio Camarão também. Num eventual segundo turno, e aí vem o retrato de um eventual segundo turno entre o Braide e o Orleans, o Braide venceria com 45,8% contra 40,5% do Orleans. Nós temos aqui uma vitória do Braide no eventual segundo turno, contudo, reparem, há um empate técnico se a gente considerar a margem de erro, né, da pesquisa, né? Ou seja, aquilo que eu venho falando, gente, não me levem a mal, mas a eleição no Maranhão é complicado, porque o Maranhão, a eleição é lá, no interior. E foram entrevistados 1.362 eleitores nos dias 8 a 11 de janeiro, e o registro na Justiça Eleitoral é o número MA 08591/2026. A pesquisa econométrica tem margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%. A gente segue falando ainda sobre esses assuntos aí, porque a pesquisa traz também, gente, os cenários da disputa pelas duas vagas de senador aqui no Maranhão. E os dois nomes que mais pontuaram na pesquisa, ali a pesquisa de opinião, até agora não sinalizaram que vão concorrer nas eleições de 2026. Eu passaria agora para o Ricardo, mas deixa eu pedir primeiro a análise do Adalberto sobre esse cenário de senador, Adalberto. Eu acho que a gente precisa dar os números aqui, né? Alguns deles. Não dá para ler a relação completa, que é bem grande, mas assim, os cenários são dois. No primeiro, o governador Carlos Brandão lidera a corrida no Senado, seguido pelo senador Weberton. O Brandão com 21,8%, depois o Weberton com 11,6%, que é o mesmo percentual do ex-senador Roberto Rocha, sem partido. Então, o efeito Roberto Rocha, o Ricardo vai já comentar sobre isso aqui. Em terceiro, no outro cenário, quem são os dois primeiros colocados, digamos assim? No segundo cenário, sai o nome do governador Carlos Brandão e coloca o nome de Rosiana Sarney. E ela aparece liderando aqui esse segundo cenário. Ela lidera esse segundo cenário, seguida pelo Weberton Rocha, tá bom? Então, são esses números aqui que essa pesquisa aponta. Nesses dois cenários, então, que a gente está fazendo essa leitura para você. Não vai dar para ler todos os nomes aí, são muitos candidatos,
mas os números da pesquisa apontam exatamente nesses dois cenários essa colocação. O senador Everton consolidando, digamos assim, a preferência do eleitorado para uma vaga no Senado, e aí a segunda vaga sendo disputada aí a depender de quem seriam os candidatos, viu, Olavo? Ricardo. Olavo, eu vejo que essa pesquisa para o Senado, ela clareia aquele ponto que eu venho defendendo aqui. A esquerda no Maranhão precisa se mobilizar, senão a direita faz um senador. Esse primeiro cenário, que é liderado pelo governador Carlos Brandão, ele tem 21,8%, muito acima, né, do segundo colocado, que é o Everton Rocha, com 11,6%, empatado não é tecnicamente, é rigorosamente empatado. Isso. Com o ex-senador, né? Roberto Rocha, 11,6%. Só que eu não acredito nesse cenário, porque, a meu ver, o governador, o Carlos Brandão, vai Zé Reinaldiar, aquilo que eu falo, vai ficar até o final do mandato, vai costurar aí, consolidar a pré-candidatura do Orleans, que a gente acabou de falar, a pesquisa para o governo, o Orleans já desponta, muito competitivo, aliás, competitivíssimo, né? E eu não vejo o Brandão renunciando hoje. Agora, no segundo cenário, que a meu ver é o mais real, a ex-governadora, ex-senadora Rosiana Sarney lidera com 13%, né? E aí há um empate técnico, né? Tá todo mundo empatado aqui no segundo cenário. A Rosiana com 13%, o Everton Rocha com 12,7%, o Roberto Rocha com 12,2%, a Elisiane Gama com 10,2%. Aqui há um empate técnico. Desses 4 nomes, a gente pode até colocar o Fufuca, né? Parece. Como empatado tecnicamente também, né? 9,1. 9,1, né? Se a margem é 2,7 pontos, coloca o Fufuca aí também no empate técnico. A Rosiana, ela tem essa questão da saúde a se resolver, né? O Fufuca tenta se viabilizar na chapa do Orleans, né? Para o Fufuca seria o Orleans, o Everton e ele. Ocorre que há essa questão do Fufuca ser um cara da direita, e é nesse espaço que cresce a Rosiana, né? Mas a Rosiana também não é de direita. Não é, mas a Rosiana, ela se relaciona muito bem com o PT, com a turma da esquerda. Historicamente, ela foi líder do governo Lula no Senado, e caso supere, quando eu falei isso a primeira vez, muita gente disse, mas que loucura. Quando eu falei isso, que a Rosiana, se ela superar esse momento difícil da saúde, se ela tiver condições físicas de encarar uma campanha, ela pode sim ser o nome a ocupar a segunda vaga na disputa para o Senado na chapa do Orleans. E reparem como o eleitorado, ele, diferentemente da disputa para o governo, ele está mais focado no Senado, né? Porque na disputa para o governo, há 40% na espontânea, disseram-se ainda indefinidos, né? Aqui não, aqui no primeiro cenário com o Brandão cai para 14,7%, no segundo sobe um pouquinho, 18,6%, mas muito distante daquele lá de 40%, né, da espontânea para o governo. Uhum. Então é uma corrida que está totalmente indefinida, essa do Senado, mas mostra uma realidade que não se pode esconder. O senador Everton muito bem colocado para buscar a reeleição. A Rosiana Sarney buscando aí, ela se tiver saúde, ela pode ocupar essa segunda vaga, mas a esquerda precisa abrir o olho. Senão a direita faz um senador na terra do Maranhão, que é um reduto lulista. E o ex-senador Roberto Rocha, que até agora eu acho que nem partido ele tem ainda, está aí no meio do bolo, né? Citado aí nessa pesquisa. Mais uma vez os números da pesquisa, para a gente reforçar, porque foram entrevistados 1.362 eleitores,
entre os dias 8 e 11 de janeiro e o registro na Justiça Eleitoral é o MA 08591/2026. É o primeiro levantamento desse ano em relação à corrida eleitoral aqui no estado. A pesquisa é... Desculpa, Rogério. Pode falar. Não, era só para concluir assim que essa situação da Rosiana, a Rosiana costuma superar essas adversidades físicas, né, de saúde. Ela tem histórico de ter superado situações parecidas, algumas eu diria até mais graves. E hoje ela publicou uma foto ao lado do médico dela lá, no Hospital Sírio-Libanês, o Dr. Roberto Calil, tendo alta, né? Da pneumonia. Não é do tratamento contra o câncer, da pneumonia. Que ela havia sido internada por conta dessa pneumonia, mas em relação a isso já foi superado. Desculpe por eu ter... Tranquilo, aqui não tem frescura. A gente falava sobre essa pesquisa, a pesquisa econométrica, ela tem margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. A gente segue acompanhando aí esse cenário e trazendo esses resultados, essas análises todas, esses números para você que acompanha a nossa resenha. O ano promete, hein? Vamos girar com os assuntos, porque o ex-deputado federal Simplício Araújo assumiu a presidência do diretório do partido Democracia Cristã aqui no Maranhão. Essas mudanças nesse período fazem parte da construção do cenário das eleições desse ano, 2026, Adalberto? Sem dúvida alguma. Faz parte sim, a gente vai ver essa movimentação acontecer numa intensidade maior ainda a partir de agora. O ex-deputado federal assumiu a presidência do diretório estadual do partido Democracia Cristã aqui no estado. Ele é ex-secretário da Indústria e Comércio nas gestões do Flávio Dino. Ele disputou o governo do estado, você lembra, em 2022 pelo Solidariedade, concorreu à prefeitura de Pedreiras na última eleição, no caso 2024. E essa mudança na sigla acontece exatamente no contexto dessas articulações partidárias para as eleições estaduais de outubro. O Simplício ele tem uma característica que é bem importante para um político. Se você for parar para pensar, todo ano ele está sempre em alta em relação à opinião dele, o posicionamento quanto ao governo, a políticas públicas. Ele sempre usa muito e usa bem o mundo digital, né? Está sempre presente em discussões, em temas que são polêmicos. Ele sempre se posiciona de forma muito crítica, né? Além de ser um técnico, é também alguém que tem essa outra habilidade. Então, o tempo inteiro ele está vindo a público comentar um determinado fato, até mesmo essa briga política entre os grupos aí brandonistas e dinistas, ele também vai lá e coloca a colher dele, digamos assim, no popular, né? No meio dessa história toda, e acaba ficando em evidência também quando se posiciona sobre esses temas. Ele acaba de assumir, portanto, Democracia Cristã aqui no estado do Maranhão. E a gente segue acompanhando. Deixa eu agradecer o carinho da audiência e companhia. Você que acompanha o nosso Tá Na Hora, você está acompanhando aí e pode participar, pode e deve. 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente, mandando um alô para quem está com a gente aqui no 2106-9403. Tem gente mandando força para a ex-governadora, mandando aí vibrações positivas. O Zaqueu, lá de Caxias. Obrigado pela participação, Zaqueu. Opa, meu Deus, sério? Não, voou hoje. Hoje o tempo, Adalberto, foi porque você não viu como é que foi o rádio lá, o expediente final. Hoje não deu para dar alô para quase ninguém. Perdão aí, viu, gente? Meu Deus, eu jurava, eu não olhei ali. A gente tem um cronômetro aqui, minha gente. Só que hoje eu praticamente não olhei esse cronômetro. Eu fui surpreendido com o tempo que não voou. Vai me fazer tirar os óculos de novo para te entregar. Isso aí repercutiu. Deixa eu terminar com esse óculos de novo, Adalberto. Vamos lá. Não está enxergando o tempo. Vou enxergar de novo. 31, 30, 29. Valeu, obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã sem o óculos Adalberto, que amanhã ele vai usar o óculos dele. Valeu, fica com Deus. Valeu, turma. Tchau.